Paz do Senhor, querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical de Jovens. Eu sou o presbítero Gabriel Gomes e nós vamos aqui dos estúdios da Assembleia de Deus de Criciúma, ADC-TV, nós vamos iniciar o nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical com o tema O Padrão Bíblico para a Vida Cristã. Um tema importantíssimo, um tema apologético, um tema que vai trazer a defesa da nossa fé, vai trazer a defesa do cristianismo. E os nossos jovens estarão esse trimestre aprendendo lições lindas. E hoje, na oportunidade, nós vamos trabalhar a primeira lição do trimestre, a realidade da fé cristã. Não posso me esquecer de te dizer que o comentarista desta lição, ele é o pastor Alexandre Coelho, né? Bacharel em teologia, em direito, e temos muita certeza que vamos aprender muito com essa lição. Só lembrando você, nós no canal ADC TV, nós temos aqui o ADC educacional e eu quero te pedir para você assinar ali, fazer a sua assinatura e também acionar o sininho para que você receba os nossos vídeos. Vamos lá para a nossa aula de hoje, a realidade da fé cristã. Eu poderia lhe dar um conselho aqui para que você inicie fazendo uma pergunta aos seus alunos. O que é a fé cristã? Perguntando a eles, talvez você leve um papel, uma caneta, faça grupos de 2, 3 e peça para eles escrever e dali em diante você começar a lecionar a sua aula. Vamos para algumas informações que a lição nos traz. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o texto do dia. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Está lá em Isaías 53:3. A nossa síntese do dia é: a fé cristã permanece sendo relevante e necessário para a humanidade. Isso mesmo. Numa humanidade corrompida, uma humanidade que o amor já se esfriou, há muito crime, muito pecado, nós precisamos falar às pessoas que a fé permanece sendo relevante e necessário para a humanidade. Quero lhe aconselhar a você, com os seus alunos também, fazer a leitura diária, né? A leitura do dia, o texto bíblico em João capítulo 1, do verso 14 e 18 e João 17, do 14 ao 17. Importante você introduzir aí os alunos na aula, pedindo para que cada um leia um versículo. Isso ajuda na cooperação de cada um. Aliás, domingo de manhã às vezes dá um soninho e se você fazer assim, desperta os nossos jovens. Meus queridos, nós vamos para o nosso objetivo da nossa lição. Os nossos objetivos, a primeira coisa é compreender a origem da fé cristã. Saber que a ética cristã nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado e conscientizar da importância da mensagem do cristianismo nos nossos dias. Vamos para a introdução. A fé cristã está presente em praticamente todas as partes do planeta. Sua mensagem tem transformado milhões de vidas nos últimos 20 séculos e seus ensinos mudado pessoas de diferentes culturas. Mas o que faz dela uma fé diferente? Quais são os aspectos que a distingue do tocante à aceitação ou rejeição por parte das pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo? Por que a sua mensagem permanece relevante e necessário para os nossos dias? Nesse trimestre, vamos tratar, melhor dizendo, sobre os temas centrais da fé cristã e de que forma podemos vivenciá-las. Você poderia falar com seus alunos
O que é fé? A fé, ela move a humanidade, ela nos traz esperança e representa a confiança em algo, alguém e as demais crenças, e em demais crenças. Tem pessoas que têm fé em superstições, em filosofias. Nós, cristãos, não. Nós temos outra fé. Mas que diferença a fé cristã é das demais? Qual é a diferença da fé cristã das demais? Nesta lição nós vamos estudar isso, nós vamos ver quais são os principais pontos da fé cristã e no que ela está alicerçada, como originou a fé cristã, e nós vamos começar a tratar nesse primeiro tópico desta lição, aonde fala sobre a origem da fé cristã. Ali no meu slide eu coloquei alguns pontos e eu quero compartilhar com você, professor, para que a gente possa aqui aprender um com o outro. Aliás, se você querer colocar um comentário, dar uma sugestão nessa aula, é de suma importância. Como surgiu a fé cristã? Eu vou ler aqui para você. Partindo de uma perspectiva histórica e bíblica, a fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprir as profecias acerca da sua chegada, para salvar os pecadores. Por isso, o cristianismo se originou em Israel, pois foi lá que Jesus nasceu. Então a fé cristã, ela surgiu a partir de Jesus Cristo, e a Bíblia nos mostra isso. Aliás, a leitura em classe você vai ver em João capítulo 1 e versículo 14, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? O chamado de Emanuel, o Deus conosco. Jesus é a revelação de Deus e esteve na terra, e ali se iniciou o cristianismo. Ele viveu em Israel e o que chamava muito a atenção eram seus milagres, curas, maravilhas. Aonde Jesus ia, as pessoas ouviam Jesus e viam os seus milagres, viam Jesus curando, operando, e com isso alguns discípulos, os 12, e muitas pessoas o acompanharam. Depois que Jesus morreu numa cruz, foi para a cruz do Calvário, o sangue foi derramado, os perdões dos nossos pecados aconteceu e Jesus ressuscitou, foi assunto ao céu e tudo isso que nós sabemos, nós temos a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2 e dali em diante nós também vamos ver os discípulos dando continuidade à pregação da fé cristã, do cristianismo, que passaram séculos, tempos e estão até hoje sendo pregados. Então, só existe uma fé cristã em Jesus. Aliás, esta questão de Jesus, alguns discípulos ter levado esta palavra, ou melhor, os discípulos ter levado esta palavra, eles foram até chamados de cristãos a primeira vez em Antioquia, né? Você vai encontrar ali em Atos dos Apóstolos essa palavra, mas antes disso, eles eles eram mencionados apenas como os seguidores do caminho, por causa daquela passagem que Jesus vai dizer: eu sou o caminho. O que os discípulos levavam era a expressão, a palavra de Cristo, né? Então eles levavam a palavra de Cristo e ficaram conhecidos aí como cristãos, e até hoje nós estamos aqui pregando esta palavra. Então só existe um cristianismo verdadeiro baseado na pessoa de Cristo. O tanto que quando Jesus tem aquela conversa com Pedro, não sei se você está lembrado, e ele diz que sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então só existe uma fé fortalecida, uma fé cristã verdadeira, se estiver em Cristo Jesus. Eu anotei aqui que uma fé sólida precisa estar pautada de uma revelação de Deus. Mas além da revelação de Deus, é preciso ter esse acesso ao ensino para as próximas gerações, para que a mensagem seja preservada. E é o que a gente vai falar a partir de agora.
O segundo tópico ali, eu botei o subtópico, né? O cristianismo é pautado em cima dos ensinamentos da Bíblia. E este livro, que além de ser uma inspiração divina, se mantém como mensagem preservada. Então, o cristianismo, só voltando aqui, o cristianismo é pautado na Bíblia Sagrada. O cristianismo é pautado nas Escrituras. E vamos e viemos, né? A nossa fé não está pautada em filosofias humanas. Aliás, o mundo está em decadência, tudo está se perdendo os valores e tudo mais, e muitas pessoas estão sendo levadas, né, por historinha da carochinha, eu poderia dizer. Mas nós temos sim um alicerce, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é pura, que é santa, que é inerrante. Meus irmãos, muitas coisas mudaram, concordo com você, muitas coisas mudaram. Algumas coisas que são passageiras, né? Liturgias de culto e tudo mais, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Por isso, a fé cristã precisa estar alicerçada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é santa, ela é perfeita e ela leva nós ao caminho do céu. Eu costumo brincar lá na congregação onde a gente pastoreia, e eu brinco lá com os nossos jovens que para eles não cometer erros, né, e colocar a culpa em Satanás, é só ler a Bíblia, né? Porque tem gente, por exemplo, que empresta o seu nome, vai para o SPC e depois, o diabo se levantou. Não, a sua fé eu acho que às vezes não está pautada na palavra, não leu a Escritura e toma atitudes que não eram necessárias. Então, a palavra de Deus é sim, gente, é sim o nosso alicerce, é sim onde a nossa fé está alicerçada. Vamos para o outro subtópico, o cristianismo e a sua mensagem. O cristianismo tem uma mensagem muito clara. A primeira coisa é que nós temos um Criador de todas as coisas, né? Deus é Criador. O cristianismo também nos mostra que o homem, ele é pecador. Aliás, Paulo vai dizer em um dos seus escritos, dizendo que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal ele prossegue fazendo, porque o pecado está dentro de nós, né? Mas ela tem uma palavra mostrando que Deus é Criador, que o pecado está na humanidade, mas que há uma redenção também da humanidade através de Cristo Jesus. Então, nós precisamos estar atento a isso, que o cristianismo tem uma mensagem, e esta mensagem é de esperança, de boas novas, e até ao decorrer da aula aqui, a gente vai continuar falando sobre esta palavra de boas novas. Então nós temos uma mensagem, e uma mensagem clara, absoluta. Nós temos uma mensagem que é levado aos quatro cantos deste mundo. A mensagem do cristianismo, da fé cristã, é que Deus é Criador, que sim, o homem caiu, o homem não merecia nada do que tem hoje através da crucificação de Jesus, mas que através dela veio a redenção da humanidade através de Jesus Cristo. Então, nós vamos falar agora, nesse segundo tópico, sobre a fé cristã e os valores absolutos. Aliás, nós estamos num tempo muito relativo, né? Tudo é relativo. Aí para o mundo, né? Para nós não, mas para o mundo tudo é relativo. Cada vez pior, né? Cada vez a gente ouve uma notícia pior que a outra, algo pior que o outro, e os nossos jovens estão lá na faculdade, estão lá nas escolas, estão no serviço, sendo bombardeado todos os dias. Então, professor, você tem uma grande tarefa nesse domingo pela manhã, em falar para esse jovem que a nossa mensagem, ela é absoluta, a fé cristã e os seus valores absolutos. O primeiro subtópico vai dizer assim, a ética, o certo e o errado. Ao tomarmos decisões, é preciso que avaliamos o impacto delas em nossa vida com base no resultado que obtivermos.
podemos julgar se aquilo que fizemos foi certo e errado. O cristianismo ensina que quando uma pessoa erra praticando algo que Deus condena, tal ato é chamado de pecado. E a palavra de Deus é balizador do cristianismo. Aquilo que ela apresenta como certo é certo, e aquilo que ela condena como errado é o errado. A palavra é absoluta. E é isso que eu quero falar contigo, você professor jovem. Você jovem, você professor, que nós temos uma bússola, e essa bússola é a palavra de Deus. Ah, é errado? Não é. A palavra vai avaliar o que é errado e o que não é. Para tu ter uma fé cristã verdadeira, viver um cristianismo verdadeiro, você precisa estar baseado na palavra. A fé cristã se baseia totalmente nos ensinos da Bíblia. Compreende-se então ela como verdade, uma verdade absoluta. A palavra de Deus, a que direciona a fé cristã. É a Bíblia que nos direciona, que direciona o crente, que direciona o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus. Então, eu quero salientar aqui, falar mais uma vez. Ficamos com a palavra. A palavra é o que instrui os nossos jovens. Aliás, quando Jesus foi tentado no deserto, ele ficou com a palavra, com aquilo que está escrito. Então, professor, não se esqueça de falar para o seu jovem, para ele ter uma fé alicerçada, uma fé verdadeira, ele precisa saber que ele precisa estar em Cristo Jesus e alicerçado na palavra de Deus. Senão, não haverá sucesso nessa fé e o primeiro vento, a primeira dificuldade, essa pessoa vai acabar largando a sua cruz. Vamos falar sobre a mensagem do cristianismo para os nossos dias. Eu comecei dizendo que os nossos dias cada vez estão mais difíceis, né? Não tem mais padrão, eu poderia dizer, né? Eu sou novo ainda, tenho apenas 24 anos, mas eu tenho me assustado nas escolas. Faz pouco tempo que eu saí da escola, né? Faz muito pouco tempo. Mas esses dias eu fui fazer uma visita em uma das escolas aqui na cidade, eu me assustei. Cada vez mais pior. Só que a igreja tem esse dever, né? De levar esta mensagem para os nossos dias. A única esperança da humanidade está na palavra sendo pregada pela igreja e falando sobre esta fé cristã, essa fé verdadeira. Todos nós sabemos que o cristianismo, então, traz a sua mensagem. E qual é a sua mensagem? A sua mensagem são mensagens de boas novas, né? De esperança, salvação para todos e a mensagem que Jesus irá voltar. Às vezes nós queremos dar uma inventada, né? Para dar uma diferenciada, mas o evangelho é puro, simples. Jesus veio ao mundo, foi para a cruz, perdoou os nossos pecados, morreu, ressuscitou e disse: eu vou vir buscar a minha igreja. Existem pontos principais que não podemos esquecer desta mensagem. Que Deus é criador de todas as coisas e a partir dele todas as coisas foram criadas e nada pode se existir sem ele. Deus criou o homem e ele não tinha pecado, mas o homem optou pela desobediência, desobedecer ao Senhor, então foi atraído e foi levado à morte física e à morte eterna. No entanto, temos as boas novas, nós temos uma palavra de esperança. O Deus que é criador iniciou um plano de redenção de uma humanidade pecaminosa. E o que ele fez? Enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. A fé cristã se baseia no fato em que não podemos nos salvar por nós mesmos.
É necessário um Salvador. Deus iniciou o cumprimento disso por Jesus na morte de cruz e ele morreu para que tenhamos vida eterna. E esta é uma palavra de esperança. Nós precisamos anunciar. Aliás, vou dar uma dica aqui para você, professor. Quem sabe você desafie a sua classe a pregar esta mensagem durante essa semana. A falar aos colegas de trabalho, de faculdade, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus limpa o homem do pecado, que Jesus não faz acepção de pessoa. O mundo faz. O mundo tem rótulo entre rico e o pobre, entre o bonitão da galera e o feio. Mas para Jesus não. Para Jesus somos todos iguais. E independente da tua situação financeira, da tua situação, do teu passado, né? Talvez foi um passado triste, Jesus veio para salvar a todos. Então, desafie a sua classe a levar essas boas novas de salvação e tenho certeza que você vai vir aqui depois falar conosco e trazer bons resultados dessa tua aula no domingo pela manhã. Vamos lá para a conclusão, já estamos terminando. A conclusão diz assim: diante do que foi visto, a fé cristã permanece sendo a que possui a mensagem necessária para o homem moderno. Um Deus de amor que envia o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê e que está disposto a perdoar os pecados que cometemos contra ele. Esta é a mensagem. Vamos pregar, vamos anunciar que ele é perdoador de pecado. Eu quero aqui agradecer este momento que você ficou conosco nessa pré-aula e estamos aqui aprendendo junto, né? E vamos ficar aí nesse trimestre aprendendo um com o outro e eu tenho certeza que será uma bênção. Deus irá falar conosco, com certeza, em nossas aulas e muitos jovens serão alcançados pela palavra de Deus. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto Ronato Weiler, nosso abençoador aqui na nossa cidade, nosso vice-presidente, pastor Adriano Sebem, nosso coordenador da escola dominical, pastor Carlos de Souza, nosso coordenador da ADC TV, pastor Ramon, e também nas câmeras ali, presbítero Adriano Fidelis, nosso diretor de imagens, é uma bênção esse homem, e o nosso amigo Julian Pereira, que faz aí os slides, nos ajuda a nós darmos uma pré-aula melhor para você. Continue conosco, sempre conosco, e eu tenho certeza que Deus vai continuar lhe abençoando e nós vamos aprendendo junto. Deus te abençoe, uma boa semana e vamos que a vida não para.